Estamos começando mais um programa Via da Aprovação, o caminho certo para o Enem. E a gente vai dar início ao programa exatamente com uma pergunta. Quando você leva uma picada de uma cobra, quando você leva a mordida de um cachorro, ou até mesmo durante a pandemia, que foi necessário criar uma vacina, você está tomando uma vacina ou um soro? Qual a diferença de vacina e soro? Eu ainda não sei, mas você vai tirar as dúvidas exatamente com o professor Saulo de Biologia. Fala pessoal, meu nome é Saulo Miranda, eu sou professor de Biologia e como o Dênia já adiantou para vocês, vamos conversar um pouquinho sobre imunologia. E um dos tópicos mais importantes da imunologia é você saber diferenciar, gente, vacina de soro. É bem importante. E para você fazer essa diferença, é interessante que você conheça um outro conceito, o conceito de antígeno e anticorpo. Ô professor, o que é esse antígeno? Bom, o antígeno é o que vai entrar no teu corpo, e uma partícula estranha que vai entrar no teu corpo e vai acabar desencadeando uma reação imunológica. Já o anticorpo são justamente proteínas que vão ser produzidas por essa sua reação imunológica com o objetivo de neutralizar essa partícula estranha. Então, por exemplo, se um vírus invade o teu organismo, esse vírus é o teu antígeno. Ele é o teu antígeno. E o teu corpo vai produzir anticorpos a fim de neutralizar a ação do vírus, para impedir que você fique doente, por exemplo. Beleza? Agora, professor, eu não entendi ainda o que tem a ver antígeno e anticorpo com vacina e soro que você falou no início. Pois bem, quando você vai tomar uma vacina, o que o pessoal injeta em você são justamente esses antígenos. Ou seja, uma partícula estranha que vai desencadear uma resposta imunológica. Agora, essa partícula estranha, ela é semelhante a um micro-organismo verdadeiro. Então, o teu corpo aprende a produzir anticorpos contra aquela partícula estranha. E se no futuro esse micro-organismo de verdade invadir o teu corpo já aprendeu a produzir anticorpos naquela vacina lá que você tomou. E aí a tua reação imunológica vai ser muito mais rápida e eficiente. Às vezes, você não fica nem sabendo que o micro-organismo entrou em você. Rapidamente você fica curado e nem apresenta os sintomas. Agora, quando você vai tomar um soro, esse soro não é um antígeno que é injetado em você. A pessoa injeta diretamente os anticorpos. Então, se eu coloco de cara os anticorpos, o teu corpo não precisa fazer nada. Ele já recebeu os anticorpos mastigadinhos, de mão beijada. E aí, esses anticorpos já vão agir de imediato no combate àquela determinada doença. Logo, se você pensar assim, a vacina ela é uma ação que vai te proteger de uma doença futura, enquanto que o soro vai fazer um tratamento imediato, beleza? A gente diz também que a vacina ela é uma imunização ativa, já que o teu corpo está ativamente aprendendo a produzir aqueles anticorpos, enquanto o soro é uma imunização passiva, pois você está recebendo os anticorpos sem a necessidade do teu corpo trabalhar para isso. Eu gosto de fazer uma analogia para os meus alunos da seguinte forma. Quando eu tomo uma vacina, é como se eu estivesse ensinando o meu corpo a pescar. Ele vai aprender a pescar e aí ele vai poder fazer isso o tempo todo. Já o soro é como se eu estivesse entregando o peixe pronto. A vacina é como se eu estivesse estudando ali com afinco para uma prova que eu vou ter no futuro. E o soro é como se eu estivesse dando aquela filadinha. Vai servir para aquele momento ali, né? Mas no futuro vocês já sabem. Beleza, gente? Essa é a diferença do vacina e soro. Eu espero que tenha sido muito proveitoso para vocês. Até a próxima! Bom, hoje eu estou aqui preparando algumas aulas, mas há alguns anos atrás eu também estava aqui no VIA, nessa mesma árvore, só que em um posicionamento e em um momento diferente na minha vida. Eu era estudante. Eu tenho orgulho de falar que fui aluna do VIA Medicina e hoje estou aqui como professora. Olha, o VIA tem para mim um gosto e um sabor de passado, de vitória, de conquista e de apoio total. Quando fui aluna VIA, tive todo o suporte para entrar no curso dos meus sonhos, tive cabines, professores, monitores, apoio psicológico e pedagógico, tudo para contribuir com a minha aprovação. E eu não só fui aprovada, não só me formei, como voltei para casa para ser professora daqui. É uma honra poder hoje estar aqui
formando novos alunos, ajudando a construir novas histórias. O Via Medicina, em todos esses anos, ele só melhora, ele só cresce mais e ele só cria ainda mais oportunidades para as pessoas que aqui estão entrarem na universidade e seguirem um sonho. É como eu costumo falar, um sonho sonhado sozinho é apenas um sonho, mas um sonho sonhado por todos, ele torna-se realidade. E é isso que o Via tem fazendo em todos esses anos, tornando sonhos realidades, tornando estudantes, doutores, engenheiros, advogados e participando da vida do povo da capital paraibana. Olá, sou o professor Diego Rangel e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o processo de formação do aluno e a preparação dele para a obtenção das melhores notas na prova do Enem. A estrutura da escola possibilita que a gente desenvolva uma metodologia pautada no início, que é a composição de entendimento de textos, e a preparação da estrutura da redação. Isso não é só uma questão que fica restrita à sala de aula, nem muito menos ao contato de sala entre professor e aluno. Tem todo um cenário, toda uma estrutura que a escola oferece que possibilita ao aluno, desde a sala de aula, a perspectiva de trabalho em etapas. A etapa de sala de aula nada mais é do que um norteamento dos princípios que o aluno tem que estruturar na sua redação, e aí quando ele produz o texto, ele passa por todo um cenário de estrutura da escola, que trabalha o isolamento desse aluno dentro da sala para que ele estude com calma, uma recepção de professores que ficam no serviço de monitores para trabalhar esse serviço de estrutura, de análise e de estrutura do texto produzido. Então toda a perspectiva de produção tem um caminho para acontecer até que ele entre no desfecho, que é a produção e a nota do aluno em si. É uma lógica muito dentro da perspectiva de trabalho em equipe, que tem como base o aluno, mas que passa por todo um cenário específico que entra no processo criativo, seja na perspectiva individual, seja na perspectiva coletiva. O aluno trabalha no coletivo para que ele entenda que o individual tem um processo para acontecer. Então toda a equipe, toda a estrutura que a escola fornece tem como base essa estrutura de início, meio e fim. O aluno, entendendo como funciona o processo, ele tira proveito dessas etapas na escola, seja em sala de aula, seja nas monitorias, com o apoio do professor, com esse feedback, esse contato que esclarece o que o aluno precisa melhorar e toda uma estrutura depois, pós-redação, para que ele compare o que ele conseguiu fazer com aquilo que realmente é necessário para a prova do Enem. E aí, os melhores resultados aparecem. Olá, meu nome é Paulo Henrique Marques Carvalho, eu sou aluno do terceiro ano do Via Medicina. Eu estou estudando numa escola há 2 anos praticamente e venho acompanhado junto dos professores o meu desempenho. Eu entrei no colégio sem saber o mínimo de redação, a única coisa que eu sabia é que tinha que ter parágrafos, mas com os acompanhamentos e a ajuda dos professores, mais das oficinas, eu consegui realmente entender como funciona a redação do Enem. Comecei a organizar direito as ideias nos 14 períodos que tem que ter a redação, melhorei a minha introdução, meu desenvolvimento e a minha conclusão. Saí de 520 da minha nota do Enem para 980. Fora também que aqui no Via nós temos um projeto para que o aluno consiga fazer a redação em 50 minutos, para que ele consiga comprar tempo para as demais questões da prova. O Via Medicina começa no primeiro bimestre com 1h30 de redação. E com o passar do tempo, essa hora vai diminuindo para que o aluno se acostume a fazer a redação de uma forma entendível, na qual ele consiga ganhar o corretor, mas de uma forma também que ele não perca muito tempo bolando a estratégia e ideias para que a redação flua. Dessa forma, ele consegue evoluir bastante e conseguir melhorar o seu aprendizado cada vez mais aqui no Via Medicina.